Para alguns pode parecer estranho, mas o movimento fora Abel Ferreira já existe entre alguns torcedores do Palmeiras. Acho que ainda não é uma maioria, mas tem bastante gente descontente e impaciente com o atual estado do trabalho do treinador português. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que eu penso sobre isso e a gente vai fazer uma análise um pouco mais completa sobre a atual situação que o Palmeiras vive dentro de campo. Por isso eu já digo para vocês prepararem, que é um daqueles vídeos um pouco mais longos, mas eu percebi que vocês têm gostado desse tipo de vídeo também, tem dado um retorno legal aqui para o canal, bastante audiência. E inclusive já fica o convite para você que está chegando aqui pela primeira vez, quer receber mais conteúdo, mais vídeos, você pode se inscrever no canal. E para quem estiver assistindo, antes de ir embora, deixe o seu like também, que você me dá uma força muito grande para continuar esse trabalho. Bom, então falando do que interessa, eu já antecipo para vocês que eu não sou um desses torcedores que pede fora Abel. Eu não acho que a demissão nesse momento vai trazer mais benefícios do que malefícios, apesar de realmente nós reconhecermos, eu aqui também reconheço, que a atual situação é bem ruim. O time não tem desenvolvido nada dentro de campo e ao longo da temporada inteira até aqui, né? Não é um jogo ou outro, ou só nesse momento que tem ido mal, não. Tem ido mal desde o começo do ano e a exceção é quando vai bem. E pelo elenco que tem, pelo nível de pretensões que o Palmeiras tem, uma coisa não é compatível com a outra. Então, claro, o momento é realmente ruim, mas antes da demissão, eu preferiria ver o Abel Ferreira reformando algumas situações. Eu gostaria de ver o Abel Ferreira voltando a fazer o simples, porque eu acho que assim a gente consegue refazer essa rota atual que não está legal, que o time tem seguido. E é importante eu explicar para vocês aqui o que eu chamo de fazer o simples. Eu vou abrir até um parênteses aqui porque eu achei engraçado. Eu já usei esse termo há uns 2 ou 3 vídeos atrás, né? Eu falei essa mesma frase. E aí eu estava assistindo um vídeo de notícias do Palmeiras, de jornalistas setoristas, que acompanham o clube de perto. Eles fazem lá um giro de notícias, comentam algumas situações. E lá no chat deles, um outro torcedor falou essa mesma frase. Pô, eu queria que o Abel voltasse a fazer o simples. E o jornalista lá ficou todo bravo, todo nervosinho. Falou que o torcedor não acompanhava o time. Pô, você não está assistindo o jogo do Palmeiras. O que o Abel está inventando? O Abel não está fazendo nada de diferente, ele está fazendo o simples. E deu uma bronca lá no cara. Pô, que foi desnecessária antes de mais nada. Mas eu não sei o que aquele torcedor queria dizer com isso, né, de fazer o simples, mas eu sei o que eu quero dizer. Eu acho que o Abel Ferreira começou a insistir em algumas teses que não estão dando certo. Então o primeiro passo nesse fazer o simples, fazer o básico, é reconhecer que as coisas não estão bem. Isso parece que ele já fez, ele sabe que não estão bem. Mas é dar um passo atrás para adaptar o jogo do Palmeiras ao que o elenco pode oferecer de fato. Eu já falei aqui para vocês em outras oportunidades que não tem uma maneira só de se jogar futebol. Você pode jogar com 3-5-2, com 4-4-2, com marcação individual, marcação por zona, com bola esticada direto, com troca de passe. Tem uma série de combinações diferentes e todas elas são possíveis. Não é que essa é certa e essa é errada. Não. Todas são um cobertor curto que vão te trazer vantagens ou desvantagens. Então onde pega o lance mesmo, o que define o que vai ser melhor ou não, é se os seus jogadores são capazes de se enquadrar naquele esquema que você propôs. Por isso eu queria trazer essa análise para a gente fazer um comparativo entre o que o Palmeiras tem tentado fazer em proposta de jogo em relação ao que os seus jogadores podem oferecer. Eu vou perguntando, vocês vão comparando e aí vocês me dizem se vocês acham que esse quebra-cabeça está bem encaixado ou se tem peça no lugar errado. Então vamos lá. No gol eu não vou perder muito tempo, porque é muito longe do problema passar por ali. Acho que isso é quase uma unanimidade, né? Ninguém vai dizer que a situação ruim do Palmeiras passa por más atuações do goleiro ou qualquer coisa do tipo. Então não é isso. Então vamos para a linha defensiva. O Palmeiras tenta sair jogando com a tal da linha de 3. Pergunto, algum de vocês, palmeirenses, está contente com essa saída de jogo? E eu pergunto aos palmeirenses, porque se você perguntar para o rival, a resposta é outra. Ele deve estar muito contente, porque não sai nada dali. Os nossos zagueiros, Gustavo Gomes e Murilo, são bons passadores? Eles têm se aventurado em ser armadores do time, a gente tem visto. Mas são os caras certos para fazer essa construção de acharem passes verticais? Por mais que a gente tenha a opção do Naves e do Reis na base, que tem mais essa característica, mas mesmo assim muito jovens, e o Palmeiras já tentava jogar desse jeito antes mesmo deles subirem e terem mais chances como titulares, né? Então, esses zagueiros não encaixam com esse papel deles serem as peças criativas do time. Pela direita lá o Marcos Rocha fazendo o terceiro zagueiro, também não. Às vezes o Abel fala que ele qualifica a saída de jogo porque ele encontra alguns passes lá na frente,
Lá na frente, às vezes ele até encontra realmente uns passes rasteiros. São nem cruzamentos, são passes rasteiros, ele encontra alguns que deixam alguém na cara do gol. Mas lá atrás, a saída de jogo do Palmeiras se resume a um zagueiro toca pro outro, até cair no pé do Rocha. Quando ele tem liberdade, ele manda a bola para frente, aquela bola viajada, longa, que é lenta, né? E cabe alguém lá na frente brigar por ela e se virar para ver o que acontece. Não é uma bola redonda que chega com qualidade, não, é uma bola que se vira aí, meu irmão. Então é difícil o Palmeiras conseguir propor o jogo assim. Já no meio-campo, o Palmeiras tem um problema crônico ali de... Primeiro, não joga muito pelo centro, porque tem uma característica de buscar as laterais para atacar, né? Criar superioridade numérica dos lados do campo, e abdica um pouco do centro. Só que defensivamente também parece que abdica do centro muitas vezes. A preocupação é tanta de fechar as laterais e atacar pelas laterais, que aquela dupla de volantes do Palmeiras acaba dando espaço para todo mundo. E a gente sabe que essa é a zona mais perigosa do campo. Aqui você tem o acesso mais rápido, direto para o gol adversário. Por isso que os treinadores no futebol mundial inteiro têm tanta preocupação em fechar esse setor, de ter isso bem protegido. Das duplas de volantes possíveis ali do Palmeiras, a gente tem umas variações. São 4 jogadores que revezam ali nas posições. Aníbal Moreno, Zé Rafael, Gabriel Menino e Richard Rios. O Fabinho fica lá no banco, né, cuidando do jardim, fazendo outras coisas, acaba não entrando para jogar. Então não vamos considerá-lo nessa análise. Mas desses 4 aqui, quem traz essa intensidade, essa proteção maior é o Aníbal Moreno. Acho que tem sido um desempenho deles ali o melhor. Mas os outros 3 têm apresentado muita dificuldade, cada um à sua maneira. Então, o Zé Rafael é um jogador lento, que chega atrasado muitas vezes, faz faltas, toma cartões, reclama muito, com a bola no pé não produz tanto. Gabriel Menino é um jogador disperso. Ele está ali durante o jogo, olhando para a bola, para os jogadores, daqui a pouco passa um carrinho da maca lá atrás, a atenção dele vai embora. Ele, o carrinho da maca, ô fulano, tudo bem? E o lance acontece a revelia do jogador ali. Então, para ser um jogador de proteção à zaga, nessa zona tão importante, acaba não encaixando bem. E o Richard Rios é mais indolente, mais displicente. Ih, essa bola aí tá muito longe, eu não vou voltar até lá não. O outro cara já tá aí, já estão indo marcar para mim, ó, já tá outro cara lá, não preciso ir não vou voltar não. Enfim, acaba também não sendo um jogador que traz intensidade ao meio campo. Não é à toa que desde que o Danilo saiu, o Palmeiras caiu tanto de rendimento. O Danilo era esse jogador que estava em todo lugar do campo, mordendo, fazendo pressão, não deixa o adversário jogar. E ele sabia jogar também, né? Então ele marcava e construía, muito intenso na posição. O Palmeiras não tem mais esse jogador. O mais perto disso agora é o Aníbal Moreno, mas precisaria de 2 peças intensas para fechar bem esse setor, ainda mais sabendo que tem tanta preocupação em fechar os lados de campo e aquele setor precisa ser protegido de alguma forma. Enfim. Na linha de meias ofensivos, e aqui eu não vou considerar pontas, tá? Vou pôr eles na linha de meia aqui para ficar mais fácil na análise. A gente tem Rafael Veiga, tem pela direita a opção do Estevão, do Dudu, pela esquerda tem jogado o Felipe Anderson, mas tem o Lázaro, o Felipe Anderson pode jogar pela direita, Dudu pode jogar pela esquerda, tem o Maurício que chegou e tal. Esses jogadores, todos eles tecnicamente são de razoáveis para bons, não tem nenhum bagre aí. Todos eles, você toca a bola, ele sabe dominar, ele sabe dar um passe de volta, muitos deles finalizam bem. Então, o problema não é técnico ali, o problema é que são todos jogadores lentos. Eu diria que a única exceção é o Estevão, que tem um tipo de agilidade diferente. Ele não é um velocista, como era o Luiz Guilherme, que a gente vendeu, era uma opção para esse setor, né? Mas que não era utilizado. Então, agora também não adianta chorar. Mas mesmo assim, o Estevão não é esse cara tão rápido assim. Como o Palmeiras tenta jogar muito em bola direta, contra-ataque, a gente percebe, o time recupera a bola e tenta encaixar um lance lá na frente. Seria muito importante ter pontas velozes, para você receber a bola e fazer aquela inversão, aquela bola em diagonal, entre o zagueiro e o lateral, aquela bola para ganhar na corrida, receber na frente, que é o que os outros times fazem contra o Palmeiras, com muita frequência. E o Palmeiras não consegue fazer porque esses jogadores não são rápidos. Só que aí que está o negócio. Não quer dizer que, então não dá para jogar, os jogadores não são rápidos. Não. Se eles não são rápidos, nós precisamos fazer algo que se adapte a jogadores que não têm essa característica. Como é que você trabalha isso? Com mais toque de bola, mais retenção da posse de bola, deixando que a qualidade técnica que eles têm, e eles têm, através de uma troca de passes, movimentações inteligentes, façam o time chegar na cara do gol. E não apostando corrida, porque eles não vão ganhar apostando corrida. Não adianta ter essa pressa toda para chegar lá na frente, pegar um atalho dentro de campo, cortar as linhas mais rápido, porque isso é um jeito interessante de jogar. Funciona quando você tem jogadores para isso. Mas é o caso? Tem funcionado? Não, né?
exatamente por essa questão. Já como centroavante de fato, aí a gente tem aquelas duas opções do Rony e o Flaco Lopes, que são dois jogadores bem diferentes entre si. Para um time que quer jogar no contra-ataque rápido, o Flaco Lopes também não serve muito, porque ele não é também velocista, mas ele pelo menos cria sinergia com a tal das jogadas pelas laterais, já que ele é um centroavante alto, ele consegue disputar bem de cabeça, marcou vários gols de cabeça. Só que não é um centroavante brigador que empurra o zagueiro lá na placa de publicidade, não. Ele também precisa de espaço para jogar, ele não é tão forte. E às vezes até sabe fazer um pivô ou outro, ele volta para construir um pouco de jogo, mas isso também não encaixa bem, porque ele é o cara da bola aérea. Quando ele sai da área para fazer a construção de jogo, a gente cruza para quem? Pro Dudu, que está se infiltrando pela diagonal? Vai cruzar pro Estevão, que também não tem altura? Enfim, acaba ficando incompatível uma coisa com a outra. Enquanto o Rony, aí o Rony o que ele tem? Ele tem aquela característica que o Abel fala de atacar o espaço, né? O nosso novo cosmonauta aí, depois do Marcos Pontes. Temos também o Rony atacando o espaço à sua maneira. Ou seja, o Rony é o cara que quer receber bola na frente, bola esticada nas costas da zaga para ele ganhar na corrida. Só que aqui está um outro problema, o Rony não é rápido. Ah não, mas o pessoal da TV falou que ele é rápido. O Rony não é rápido. O Rony só vai ganhar de zagueiro na corrida quando o zagueiro for realmente lento. Mas ele não é um velocista, ele corre de uma maneira enérgica, digamos assim. Mas ele não é rápido. Talvez ele dê a impressão de ser por isso, ele corre assim, ele gasta muita energia para correr. Mas é isso. Ou seja, a gente tem um time que quer fazer uma saída de jogo com três jogadores que não conseguem fazer a saída de jogo. A gente quer fazer um jogo de transição rápida, sem ter jogadores rápidos. E a gente quer cruzar bolas para a área, para um atacante que muitas vezes não está na área porque recua para construir, ou para um outro atacante que não tem a característica de brigar por bola aérea, que é o Rony. Resumindo, a gente cruza para ninguém, sai jogando para ninguém e lança a bola no contra-ataque para ninguém. Por isso, ofensivamente, o time tem tanta dificuldade, vive de lampejos do Estevão. Quero ver quando o Estevão for embora, o que a gente vai fazer? O time não consegue trocar passes, porque não treina para isso, aparentemente. Tem a instrução de esticar o jogo o mais rápido possível, mas, cara, não está encaixando. Por isso que eu digo, se esses jogadores são mais técnicos, menos velozes, e estão vivendo esse momento péssimo que estão vivendo, por que não tentar simplificar o jogo para eles? Colocar esses caras para jogarem com mais de uma alternativa dentro de campo. O Abel Ferreira pode gostar de atacar pelas laterais? Beleza, não tem problema nenhum. Mas ele tem feito isso há quanto tempo? Os adversários todos já estudaram o Palmeiras, já sabem marcar esse jogo. Eles fecham os corredores laterais, travam completamente o jogo palmeirense. Não acontece mais nada. Tinha jogo ali com 2, 3 marcando o Estevão. Eles fazem uma pressão alta porque sabem que a zaga tem tido dificuldade de sair jogando. E o Marcos Rocha, quando lança, também acaba não achando nada lá na frente. O outro time recupera a bola, não sente pressão do Palmeiras. O Palmeiras não cria volume de jogo. E assim o time continua sempre longe do gol, né? Não tem funcionado. Então, por isso que precisa de variação. Eu recuperando um pouco o assunto. O Abel gosta de atacar pelo lado? Legal. Mas, Abel, começou o jogo. Seu time não está conseguindo atacar pelo lado. O que você vai fazer? Você tem um plano B? Porque todo mundo vai que o Abel tem um plano, né? Então, de repente, se tem um plano, pode ser que tenha um plano B. Ou não. É só o plano mesmo. Pegue seus jogadores numas sessões de treino e comece a criar rotinas de jogadas construídas pelo meio. Não precisa criar um repertório imenso. Começa devagar, porque a transição leva tempo, tal. A gente tem calma. Mas cria ali rotinas de passes e movimentações para você fazer uma ou duas infiltrações pelo meio. E aí você começa a testar isso no jogo. Para quando o Palmeiras se ver mais uma vez encaixotado como tem sido, tentando jogar pelas laterais e não consegue fluir o jogo de maneira nenhuma, você tem uma alternativa. Não é só pelo quesito surpresa, porque o adversário não está esperando isso do Palmeiras, não. Para você ter um repertório maior mesmo, para você poder se moldar aos estilos de jogo diferentes, aos adversários diferentes. Tem jogo que não vai pelo lado, tem jogo que não vai por dentro, tem que ir por fora. Então se você tem rotinas prontas para atacar as duas formas, você pode virar um camaleão dentro da partida e conseguir se adaptar melhor a cada situação. Agora, não é isso que a gente tem visto. A gente vê o Palmeiras insistentemente tentando jogar pelos lados e o meio do Palmeiras, o centro, é um negócio, é um deserto. Fica o Rafael Veiga lá flutuando sozinho, basicamente é isso. Por isso o Palmeiras se torna um time previsível e tem tido esse desempenho no ataque tão sofrível. Um ataque que não é veloz, não é forte fisicamente, então não dá para ficar esticando bola e colocando os caras para brigar lá na frente, disputar bola aérea, não vai ganhar assim, não vai.
e a saída de jogo precisa também de alternativa. Nem que seja para fazer um jogo um pouco mais lento, em que o time se aproxima mais para tentar romper a primeira linha e depois tenta romper a segunda e vamos embora, vamos ocupando o campo de ataque aos poucos. Mas do jeito que está, não está dando certo. E é claro, pessoal, que isso que eu estou falando é para corrigir uma rota no meio do caminho. Não quer dizer que vai ficar bom, perfeito, não. A gente está começando a plantar a semente de um novo horizonte que a gente só vai ver lá na frente. Porque de imediato, quando você faz uma transição tática, seja no modo de marcação, no modo de sair jogando, no modo de atacar, enfim, sempre vai ter dificuldades. O começo não é fácil, porque tem uma questão de adaptação mesmo. Os jogadores precisam se condicionar às novas rotinas. Aí, às vezes, num jeito, o cara tem já na mente dele que ele é o jogador da sobra. Ah, aquele cara marca, eu sou da sobra. Aí você muda a tática e mudou, inverteu. Agora ele que tem que dar o bote. E aí durante o jogo o jogador joga no automático. Às vezes ele não tem aquilo engatilhado pronto na mente para reagir da forma certa. Toda transição gera um momento de instabilidade. Mas pelo menos vai jogar o holofote para um novo caminho, que o time precisa se adaptar. Não adianta ficar insistindo em coisas que estão evidentemente erradas há tanto tempo. Porque são questões fundamentais que não dão para mudar. Por exemplo, o nosso centroavante não vai virar o Ronaldo Fenômeno de uma semana para outra. Nosso lateral não vai virar o Roberto Carlos. O outro não vai virar o Cafu. Os jogadores que a gente tem são esses. Então, com esses jogadores, vamos tentar usar o que eles conseguem oferecer e não ficar tentando tirar deles algo que não é para eles. E, enfim, é preciso tentar alguma coisa, senão vai continuar sendo passado para trás. Eu acho que o Abel Ferreira tem boas características de treinador, ele tem muita coisa a se aproveitar dele. Não é um cara que não entenda de futebol, nem nada disso, ele só está sendo, talvez, está se perdendo em algumas decisões, sendo teimoso com algumas questões que podem mudar. Não é algo que é impossível de ser corrigido. Por isso que eu não chego a esse ponto de querer a expulsão do treinador nesse momento. Até porque, sinceramente, olho para o mercado aí, dá até desgosto. Você vê cada opção horrível à disposição, de repente a troca nem vale a pena, assim, não é tão fácil encontrar um treinador novo. Por isso eu acho que seria mais proveitoso, e da minha preferência, que ele voltasse a fazer o básico, o simples, como eu mencionei aqui, ao invés de arrancar tudo pela raiz e começar um trabalho do zero. Mas precisa de uma mudança de rota, porque desse jeito não dá certo. Bom, pessoal, então agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui e eu vejo todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui.